live, eu quero compartilhar da parte do Senhor Deus uma palavra me motivou, trouxe ao meu coração para que pudéssemos juntos compartilhar uma palavra que trata de esperança nesta manhã. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil nesse momento de pandemia. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada, mas nós temos a certeza de que Deus, tem dado ao seu povo esperança de que as coisas vão melhorar, de que tudo vai se resolver e que, para a glória do Senhor Jesus, Deus fará a sua obra. Eu queria ler com os irmãos o texto que está em 2º livro do Reis, capítulo de número 7, 2º livro de Reis, capítulo de número 7, que vai trazer para nós uma história muito edificante do que aconteceu com o povo de Israel. E o cenário que esse texto nos remete é exatamente um cenário que se molda, na verdade, ao que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje. Momentos de desesperança, momentos de falta de fé, momentos onde as pessoas estão quase que em paranoia, em relação a essa situação da pandemia que vem ocorrendo em todo o mundo. Mas é interessante porque nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa esperança está em Deus, Nós que servimos a Deus, nós temos que entender isso, que a nossa esperança está em Deus. Por quê? Porque Ele prometeu nos abençoar, Ele prometeu nos dar a vida eterna. É por isso que nós confiamos nele, é por isso que nós acreditamos nele. Deus não mente, Por isso nós podemos esperar nele com confiança, depositando nele a nossa expectativa, a nossa esperança, depositando nele a nossa fé. O texto que nós vamos ler em 2º Reis, capítulo número 7, ele começa dizendo uma profecia. O profeta Eliseu, ele diz o seguinte: ouçam a palavra do Senhor. Quem está falando é o Senhor, não o profeta. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Versículo 2: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Meus irmãos, a situação do povo de Israel era complicada. O povo vivia um momento de fome, de escassez de alimento. E o profeta vem exatamente trazer uma palavra de esperança. Ele disse, vou parafrasear mais ou menos o que ele disse: olha, está faltando comida sobre Israel. As pessoas estão passando fome aqui em Israel. Mas eu quero dizer que amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, não é ano que vem, mas amanhã Deus vai mudar esta realidade. Amanhã Deus vai mudar essa sorte, de forma que na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata, muito barato. Ou seja, no cenário de desesperança, Deus, através do profeta, estava dizendo: olha, eu estou trazendo para vocês uma palavra de esperança. Dentro da desesperança, dentro do cenário que estava acontecendo. Agora, o detalhe, irmão Judésio, é que Deus usa 4 leprosos para mudar a história daquele povo. Aquelas pessoas estavam sem esperança, aquelas pessoas estavam talvez na expectativa de que morreriam de fome. E esse era o contexto também que os próprios leprosos disseram: se a gente ficar aqui à porta de Samaria, a gente vai morrer. Se a gente for
resolver entrar na cidade, nós morreremos também. Então vamos fazer alguma coisa, irmãos. Chega um momento que a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vi uma mensagem certa vez que dizia assim: Deus não abençoa quem está parado, quem não se movimenta. Deus não abençoa, né? Quem não se movimenta. E exatamente foi isso que os leprosos fizeram. Os leprosos disseram assim: olha, se a gente ficar aqui à porta de Samaria, a gente vai morrer, não vai dar em nada. Versículo de número 4, assim: se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Eles disseram: vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ou seja, aqueles homens não tinham nada a perder. Aqueles leprosos já estavam leprosos mesmo, e o leproso era excluído da sociedade. O leproso, ele vivia à margem da sociedade. Os leprosários, os lugares afastados, estavam ali justamente para que a sociedade daquela época não se misturasse com os leprosos. E é interessante porque o versículo 5 continua dizendo, segundo Reis, capítulo 7, versículo 5, você que está agora acompanhando esta palavra, diz que ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos amorreus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os amorreus ouvirem o ruído de grande exército, com cavalos, carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Ou seja, eles estavam em uma concentração de guerra. Naquela concentração de guerra tinha comida, naquela concentração de guerra tinha cavalos, naquela concentração de guerra tinha todos espadas, tudo que eles precisavam da guerra. Só que algo sobrenatural começa a acontecer. Eles perceberam e começaram a entender de que um grande exército estava vindo uma direção contrária para enfrentá-los. E o que foi que aconteceu? Eles se desesperaram. O texto bíblico diz que o Senhor os fez ouvir como a marcha, o caminhar, os passos de um grande exército que vinha em direção a eles. E quando eles chegaram e observaram isso, disseram: ó, vamos abandonar tudo, vamos sair daqui, vamos deixar cavalo, vamos deixar a espada, vamos deixar tudo, porque grande vai ser, né, a destruição aqui nesse arraial. Vamos embora e vamos abandonar tudo. Eles saíram desesperadamente. Eles saíram desesperadamente. Interessante, porque abandonaram as comidas, abandonaram tudo. E aqueles leprosos vão caminhando. Imagine só, meu irmão, caminhar de um leproso, né? Imagine só a disposição deles para buscar solução. Na verdade, eles estavam indo em direção ali, porque eles não tinham nada a perder. Ele disse: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Meus irmãos, a escassez estava instalada em Israel. Não tinha comida. Eles estavam desesperados. Mas interessante observarmos o seguinte, porque havia em Israel um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu, e ele disse: olha, amanhã, versículo 1, ouçam a palavra do Senhor, não sou eu quem estou dizendo, é o Senhor quem diz para vocês: amanhã, por volta desta hora, ou seja, num prazo de 24 horas, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Percebam que o homem de Deus profetiza da parte do Senhor, dizendo: olha, aonde havia escassez, aonde havia fome, aonde havia tristeza, aonde havia situações de amargura, amanhã Deus entrará com providência. Mas é interessante, sabe por quê? Que a gente acha que a providência de Deus, ela vai vir de um modo, de uma maneira, por uma pessoa, pelos amigos, por quem nós conhecemos, pela nossa capacidade, pelo emprego, pelas pessoas em quem confiamos. Mas nós precisamos entender que todas as coisas podem falhar.
Todas as nossas perspectivas pessoais podem falhar, mas o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele chega sempre na hora certa. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele usa a boca do profeta para dizer exatamente isso. Olha, está tudo errado, nós estamos passando fome praticamente, mas amanhã eu trago uma palavra de esperança para vocês. Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai mudar a nossa situação. E eu começo a perceber Deus usar agora 4 homens, sem nenhuma moral na sociedade, 4 homens que estavam ali à porta da cidade, porque não podiam entrar, mas quando eles chegaram às imediações dos acampamentos, que entraram numa tenda, sabe o que eles viram? Comida à vontade. O versículo 8 diz: eles entraram no acampamento, os leprosos, em uma das tendas, comeram, beberam, tinha prata, glória, tinha ouro, tinha roupas, saíram para esconder tudo, depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Versículo 9 diz assim: mas disseram uns aos outros. Olha que interessante, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Lembra que você me contou? Nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Aqueles homens que eram desprezados, aqueles homens que estavam ali à margem da sociedade, agora eram missionários, levando boas novas, dizendo assim: olha, se cumpriu a palavra que Deus deu por intermédio do profeta, ainda amanhã, ainda no prazo de 24 horas. Eu sei que Deus está falando com pessoas nesse momento, Deus está falando com você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz para você assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. A gente fica às vezes lá no nosso coração ansioso, falando: meu Deus, o que é que vai ser da gente amanhã, Pai? O que é que o Senhor me reserva para o meu futuro? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor, meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que vai suceder amanhã, meu irmão? Mas Deus está lhe dando para você nesta manhã uma palavra de esperança. Salmo 42:11 está escrito: porque você está abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. A Bíblia diz assim: põe a tua esperança em Deus, põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Pode ser que está tudo ruim, pode ser que está tudo dando errado, pode ser que está tudo indo de mal a pior, mas Deus tem uma palavra de esperança para o teu coração. Deus tem uma palavra de esperança para a tua vida. As coisas vão melhorar. Os leprosos chegam e dizem para o rei: olha, rei, nós encontramos o arraial, tem prata, tem ouro, nós encontramos o arraial, tem comida, tem bebida. Aí o rei falou assim: é uma armadilha. É uma armadilha, porque eles com certeza não deixariam tudo isso para trás por nada. E muitas vezes acontece algumas situações na nossa vida que nós comparamos da mesma forma. Às vezes a bênção está batendo na nossa porta, às vezes a bênção está chegando para nós, às vezes Deus já ordenou a bênção ao nosso favor, só que a gente está dizendo assim: isso aí vai ver é o inimigo, isso aí vai ver é o inimigo se levantando. Tem uma ilustração que o pessoal conta aí, e fala exatamente isso, que uma irmã estava passando uma necessidade, diz que ela orava, pedia a Deus, falava: Deus, eu preciso do alimento para alimentar os meus filhos. Aí um dia, um grupo de rapazes sabia da situação daquela mulher, que a mulher era crente, que a mulher servia a Deus, diz que pegaram uma cesta básica generosa, colocaram na porta da mulher, bateram na porta e saíram correndo, deixaram um bilhete escrito e dizendo assim: foi o diabo quem mandou. Quando aquela mulher abriu a porta, está aquela cesta básica gigante,
com aquele bilhete. Aí ela disse assim: quando Deus quer abençoar a gente, Ele usa até o diabo para mandar a bênção. É uma ilustração, uma brincadeira. Mas fala porque diante daquela situação o rei falou assim: não, isso é uma armadilha. Por quê? Porque se chegarmos ao acampamento dos amorreus e de repente é uma armadilha, eles vão perceber que a gente vai lá pegar comida, eles sabem da situação, estamos passando fome, e quando eles chegarem lá, eles vão armar uma armadilha. O que foi que ele fez? Pegou 4 cavalos e falou assim, 4 cavaleiros, né? E disse: olha, vocês vão seguindo os passos dos amorreus para saber o que realmente aconteceu. E eles vão, o texto bíblico que você vai ler depois, diz que aqueles cavaleiros, eles foram na direção em que aqueles homens foram, né, os conselheiros, e disseram o seguinte: apanhem 5 cavalos, não foram 4, foram 5, e restam na cidade. Só tinha 5 cavalos na cidade, e o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. E a Bíblia fala que eles foram e perceberam: olha, rei, não é um cenário de armadilha, eles realmente foram embora, eles realmente se evadiram do local. Nós temos como entrar naquela cidade, saquear, né, todos aqueles sobejos de guerra, todas aquelas sobras, tudo aquilo que eles deixaram para trás, e vamos viver. Meus irmãos, 24 horas depois da palavra que o profeta liberou, inclusive o oficial que estava ao lado do rei duvidou da palavra dele. A Bíblia diz que quando aquelas pessoas ficaram sabendo do que estava acontecendo, eles saíram desesperados, que pisotearam aquele oficial. E é interessante que o texto bíblico diz assim: o oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as portas dos céus, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Você verá, mas não comerá coisa alguma. E o versículo 20 do capítulo 7 de 2 Reis diz: foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Eu quero dizer uma coisa para você: não duvide das palavras que Deus tem dito a teu respeito. Não duvide das promessas que o Senhor Deus tem feito ao teu respeito. Todas elas se cumprirão no tempo de Deus. Todas elas se cumprirão exatamente, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Porque Ele sempre tem uma palavra de esperança. E exatamente quando nós falamos de esperança, não há como diz associar fé de esperança. A Bíblia diz: permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. A fé está associada à esperança, e a fé é o firme fundamento, a convicção daquilo que se não vê, mas daquilo que se espera. Meus irmãos, é tempo de colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim: há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ela se renovará, e não cessarão os seus rebentos se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como a planta nova ao cheiro das águas. Tem esperança de Deus para a tua vida no dia de hoje. Se você crer, se você colocar a sua fé em ação, esteja certo de que Deus vai bradar dos céus, e uma resposta vai chegar para a tua vida, e um livramento vai chegar da parte de Deus para você, e você vai provar da parte do Senhor teu Deus tudo aquilo que Ele tem ao seu favor. Aleluia. Salmos 5:3 está escrito: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tem que ter esperança. A vida de quem serve a Deus tem esperança. Sabe por quê? Porque tem esperança ao nascer da parte de Deus,
tem esperança durante a vida, até se morrermos, tem esperança de ressurreição para nós. O crente que serve a Deus, o homem e a mulher que serve a Deus, ele não pode perder jamais a esperança no seu coração, a esperança de que Deus realmente é poderoso para nos surpreender, a esperança, né? A esperança, tem um texto de Provérbios 13:12 que diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. O bom de servirmos a Deus é saber que a nossa esperança não é vã. O bom de servir a Deus é saber que mesmo quando tudo não vai bem, tem até um hino que diz, né? Quando tudo diz que não, né? Tua voz me encoraja a prosseguir. A voz de Deus nos encoraja a continuarmos nessa trajetória de fé. A voz de Deus nos encoraja a atravessarmos o Jordão. A voz de Deus nos encoraja a atravessarmos o Mar Vermelho. A voz de Deus nos encoraja a atravessarmos as adversidades. Sabe por quê? Porque nós cremos que Ele é suficientemente poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para te ajudar. Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para fazer com que a sua vida, para fazer com que aquilo que você tem colocado, tem posto diante dele, ele possa te ajudar a vencer em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao seu coração exatamente porque nós estamos vivendo tempos de desesperança, nós estamos vivendo tempos de falta de fé, nós estamos vivendo tempos difíceis, assombrosos, mas continua tendo esperança no seu coração. Tem uma canção que diz: a esperança para o ferido, como árvore plantado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para você, ao cheiro das águas brotarão, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão. Deus quer fazer isso com a sua vida. Deus quer fazer com que a esperança renasça, a esperança ressurja, a esperança de Deus venha e brote sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que a esperança dele seja sobre a sua vida e que ele possa mais uma vez te abençoar. Os irmãos que estão aqui, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você que está acompanhando através dessa live, coloca a tua fé em ação, creia que Deus é poderoso para te ajudar, que há esperança para a sua vida, a esperança da parte de Deus para você em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, em tua presença nesta manhã. Nós queremos colocar, Senhor, a vida dessas pessoas que oram conosco nesse momento, a vida dessas pessoas que clamam a tua presença, que buscam, Senhor, do alto os céus, ó Deus, a tua face, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor tem uma palavra final a nosso respeito, mesmo quando todas as circunstâncias, mesmo quando todas as adversidades, mesmo quando todos os problemas nos cercam, nós temos a esperança de que a palavra final vem do Senhor. E assim, Senhor, o Senhor usa as coisas inusitadas muitas vezes para que a bênção chegue até nós. O Senhor alcança pessoas, o Senhor usa pessoas que muitas vezes não está nem na nossa mente, mas a vitória sempre chega em nome de Jesus Cristo. Assim como o Senhor usou aqueles leprosos, meu Deus, que estavam ali com a sua pele totalmente comprometida, meu Deus, usa, Senhor, qualquer situação, usa, meu Deus, as circunstâncias para abençoar esta pessoa, esta vida, esta casa, esta pessoa que clama ao Senhor neste momento. Ó Deus, nós estamos aqui em clamor, em oração, pedindo ao Senhor: venha, Pai,
abençoar cada vida, abençoar cada pessoa, abençoar cada família, Senhor, presente ou representada nesta oração. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, faz, Senhor, age conforme o teu querer, age conforme a tua vontade, meu Deus, e que a tua presença, Senhor, seja o diferencial nesta vida. Eu profetizo, Senhor, como servo e ministro do teu evangelho, como homem de Deus, que a situação desta pessoa vai ser transformada. Meu Deus, que assim como o profeta Eliseu profetizou dizendo, ainda amanhã, que haja esperança no coração desta pessoa, para que ainda amanhã os céus se rasguem, as comportas do céu sejam abertas, e que haja, Senhor, milagre na vida desta pessoa. Eu quero abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero abençoar os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos. Eu quero abençoar em nome de Jesus Cristo tudo aquilo que você colocar na sua mão. Em nome de Jesus, seja próspero, seja abençoador. Como aqueles leprosos fizeram, eles comeram, mas eles lembraram, olha, existem pessoas que estão mintas, que você possa ser um multiplicador de milagre, um multiplicador de fé, um multiplicador também de alimentos, para alimentar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor te alcance, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre do mal, e que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus faça renascer a esperança no seu coração. O texto de 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Que você possa amar o seu próximo, que você possa dividir aquilo que você tem com o seu próximo, que você possa, sobretudo, ter fé, ter esperança, mas que o amor de Deus esteja presente também na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu deixo uma palavra de bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.